Oi, esse é o Projeto Vida em Duas Rodas, eu sou o Guilherme e nesse vídeo nós fizemos um bate-papo com o Mestre Heleno, instrutor de pilotagem da Polícia Rodoviária Federal durante muitos anos, tem muita bagagem, muitos quilômetros rodados, é instrutor de pilotagem até hoje, já foi meu instrutor, faço aulas com ele de vez em quando, ainda até hoje, e ele dá dicas preciosas sobre as estradas brasileiras. Confere aí. Meu nome é Heleno José Guimarães, sou um policial rodoviário federal aposentado, trabalhei na corporação durante 40 anos e 19 dias. Em 1985, 86, eu fui convidado pela corporação para a gente participar de alguns cursos de motociclista, já que eu já andava de moto, já conhecia alguma coisa sobre motocicleta. Inclusive, eu fazia algumas escoltas desordenadamente, não tinha uma técnica de escolta. E eu assumi uma responsabilidade de criar uma técnica de fazer uma escolta com segurança. Então a gente implantou isso a nível Brasil e foi copiado também por algumas outras forças também. E isso aí deu aquele destaque, a gente começar a ter o interesse pela área do motociclismo. No nosso meio policial, antigamente havia muito acidente com relação a motociclistas de escolta, principalmente aqueles que trabalhavam como ponta. Paravam os trânsitos desordenadamente, quer dizer, sem nenhum conhecimento de alguma técnica de segurança. Aí a gente aplicou essas técnicas e hoje temos aí umas escoltas de excelência, o pessoal trabalha todo mundo na coordenação direitinha, tudo bem planejado. Então já não tem mais esse problema. E desse meio tempo para cá eu me apaixonei na área do motociclismo. Na realidade eu não gostava de moto. Eu achava muito perigoso, moto para mim era uma coisa que era só para montar e morrer, quer dizer, eu não tinha um conhecimento de uma técnica de pilotagem defensiva. Essa é a realidade. Então a gente depois começa a implantar a técnica de pilotagem defensiva, que é coisa simples, porém tem que ser feita. A pessoa pensa que é coisa de bobagem, faz isso, mas não é bobagem. Você está lidando, na hora que você monta em cima da sua moto, você é vulnerável. Então você é uma pessoa que você está sujeito a qualquer momento de ser acidentado. E um acidente de moto, dificilmente a pessoa sai andando. A pessoa normalmente vai para o hospital quando não vem a óbito. Então são coisas que a gente tem que começar a preservar a integridade física da gente e das pessoas que andam também com motocicleta. Então, a gente costuma falar sempre que andar de moto é uma arte. A pessoa tem que saber andar de moto, tem que saber como andar de moto. Não pode deixar ser levado pela emoção. Usar sempre a razão, nunca deixar de ser levado pela emoção. Tá? Então, isso uns preparos que a gente pensa que a gente sabe andar de moto hoje e não sabe nada. Quer dizer, se você tiver uma segurança, você tiver uma tranquilidade, você obedecer, respeitar, você vai ser um bom motociclista. Eu tenho uma pergunta. Como é que alguém sabe, pega alguém que já anda de moto já há muitos anos, como é que alguém sabe ou pode se avaliar e saber que ele não tem essa pilotagem defensiva? Que a pessoa ainda não... Como é que a pessoa pode dizer assim, eu já ando de moto há tantos anos, por que eu tô bom, como é que a pessoa pode se avaliar? Olha só, esse negócio da pessoa se auto-avaliar é muito simples, é muito fácil. Por exemplo, a gente quando monta em cima da motocicleta, você se sente um poder assim de saber andar, não, eu sei fazer as coisas. Até que você passe um aperto qualquer, ou seja, coisa simples. Por exemplo, uma curva que você entrou nela mal entrada, mal feita a curva, não usou a tangência corretamente, você se envolve, sendo que você é um motorista já antigo, porém você entrou numa curva despreocupadamente, o sujeito leva um acidente. Então tá, então o que acontece? Então a pessoa ele só vai perceber que ele precisa ter uma reciclagem, um conhecimento a partir do momento que ele passa um aperto, que todo mundo passa um aperto. Pode ser os bons motociclistas, acontece, os bons motociclistas eles morreram por um simples acidente, coisa simples demais da conta. Quer dizer, ele tem que começar a fazer sempre a reciclagem. E o detalhe, o motociclista ele nunca deve achar que ele sabe andar de moto ainda. A surpresa é muito grande. Todo momento que você anda de moto, você é surpreendido. Cada momento que você anda de moto é uma situação diferenciada. Não é nada do mesmo dia que foi o dia anterior. É tudo diferente. As paisagens são diferentes, os modos são diferentes, as ações são diferentes. Quer dizer, você está passando a experiência, cada dia que passa, você está passando a experiência. Então você está renovando o seu aprendizado.
Então você nunca sabe andar de moto, você está sempre renovando a aprendizagem. Cada dia que passa você vai pegando uma experiência a mais. Pois isso aqui aconteceu comigo um tempo atrás, então eu vou evitar isso aqui. Então são as coisinhas que a gente deve sempre colocar na cabeça que você está sempre aprendendo a andar de moto. Pode dar um exemplo do teu, assim, com 40 anos, alguma coisa que aconteceu recentemente, que você falou, não, agora eu preciso dar uma treinada nesse aspecto ou naquele aspecto? Muito bem. A gente percebe o bom motociclista, é aquele que sabe andar devagar. Essa é a realidade. O que acontece? Você pegar uma motocicleta e você andar em velocidade alta, 100, 110, em linha reta, é comum, todo mundo sabe fazer isso. Agora, você quer ver o motociclista se ele andar devagar. Ele ter o controle dos seus instrumentos da motocicleta, ter o equilíbrio e ter o controle emocional. Aí você vai saber se a pessoa tem realmente condições de ser um bom motociclista. Um bom motociclista, eu digo o seguinte, a gente sempre não é um bom motociclista, sempre melhora um pouquinho. Então tá. Aconteceu comigo uma época que eu falo isso como imprudência minha também. Eu vinha descendo numa rodovia com a minha filha na garupa, em uma distância de um carro aproximadamente uns 30 metros mais ou menos, aproximadamente. Em uma velocidade de 80 km por hora. Tranquilo, numa boa. Nessa época eu não tinha, a moto ela não era equipada com ABS, que ajuda muito nas frenagens. E o carro parou, eu fui olhar para minha filha, conversar com ele, o cara parou na minha frente. E aí, para mim ali catar e segurar, a hora que eu usei o freio traseiro e o dianteiro, na proporção que se fala que é 70 o dianteiro e 30 o traseiro, ela começou a fazer frenar no freio dianteiro e traseiro. Para mim não caiu, fui soltando até conseguir segurar e sair fora. Quer dizer, aquilo ali foi um aprendizado muito grande para mim. É um aprendizado muito grande pelo fato seguinte, para mim aprender mais uma vez, ou tomar ciência de mais uma vez, que quando você está pilotando uma motocicleta, você não deve dizer atenção de forma nenhuma, você deve se preocupar somente na sua pilotagem. Só naquilo ali. Você deve preocupar na distância que você está dos carros, se ele vai usar o freio, como é que você vai parar, como você vai sair se você não tiver como parar dos carros, se você vai sair para a esquerda, para a direita, pode você ver um carro pode te pegar, você pode sair para a esquerda, mas será que tem acostamento? Mas é preferível ir para a esquerda e descer no buraco do que entrar na frente do carro e ser atropelado. Quer dizer, tem uma série de coisas que a gente tem que analisar depressa. Então o que você fala? A gente sempre comenta uma situação. Você deve ter a esperteza de uma puma e uma visão de águia. É justamente nessa decisão. Você tem que ter uma decisão rápida e acertada em determinado momento. Tem hora que a pessoa, dificilmente as pessoas têm um raciocínio rápido de uma fuga qualquer, de um acidente, evitar um acidente. Porque ele está focado que o carro está parado. Então o que acontece? Ele está com a visão focada no carro, a tendência dele é bater no carro. Se ele tiver a visão, olhou para lá e olhou para o outro lado onde ele pode jogar a moto, ele tem condição de sair ainda. Que tem aquela situação de o campo de visada das pessoas que ele consegue levar a moto para onde ele está olhando. Se ele fixou o olho atrás do carro, ele vai frenar, ele vai bater justamente naquele ponto que ele está fixado. Então, quer dizer, ele não conseguiu atenar, vamos dizer assim, a situação dele poderá sair da traseira do carro ou não sair da traseira do carro. Ou como ele vai fazer isso aí. E pergunta, esse tipo de conhecimento, ele pode ser treinado, essa visão de águia e essa esperteza do puma, ela pode ser treinada? Pode. Ou o cara tem que ser já assim, já tem que vir de nascer? Olha só, normalmente as pessoas, quando ele começa a perceber esses perigos, ele tem que buscar algumas informações com algumas pessoas que já conhecem esse tipo de situação. Detalhe, você observa hoje a pessoa vai tirar uma habilitação, vai no Detran, faz o exame todinho, sai de lá, não sabe nem passar marcha. Quer dizer, é um crime colocar um pessoal desse na rua. É um crime. Quer dizer, o cara não sabe de nada, não tem noção do que vai o perigo que ele está correndo. Ele sai de lá doido. Bom, então, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a pegar uma pessoa que tem experiência e conversar com as pessoas. Aí você vai falar para a pessoa, gente, você tem que ter uma visão de águia. Você vai explicar para a pessoa o que é a visão de águia. Você tem que ter uma visão periférica, está olhando tudo e com atenção em tudo. Pode passar uma pessoa na sua frente, pode passar uma bola, uma criança vai logo em seguida, pode passar um animal, um cachorro, qualquer coisa pode passar na tua frente, o cara pode parar de repente. Então você tem que estar sempre ligado no que está na sua pilotagem. Então, isso aí é com o decorrer do tempo que as pessoas vão começar a entender o que é uma segurança. Porque hoje em dia o que acontece? A gente observa aí que tem muitas pessoas que têm uma idade, são mais novos um pouquinho, e está um pouco afoito, um pouco vibrante com a emoção de andar de moto. E é justamente onde vem o perigo. Eles começam a pensar em coisas diferenciadas, onde ele perde esse tipo de noção de visão de águia, esperteza de uma puma.
A pessoa que montar numa motocicleta, que ele começar a ter esse conhecimento, bom, eu tenho que é uma visão de águia? Eu tenho que ficar observando tudo, olhar tudo. Na minha reta aqui, no meu 360 graus, eu tenho que ver tudo. Eu tenho que ter 2 olhos. É o espelho retrovisor, que olha para trás, e o olho aqui da frente. Aqui você pega o leque aqui dessa visão de 180 graus. Então, isso você tem que fazer. A partir do momento que você deixou de fazer isso aí, começou a perder começou a relaxar em cima da moto, é onde vem o acidente. Motociclista que ele montar na moto, ele nunca deve relaxar em cima da moto, ele tem que ficar sempre atento, preocupado com o que ele da pilotagem dele. Tem que ter uma audição muito boa para ouvir o barulho da máquina, tem algum problema qualquer no motor, ouvir alguma coisa que está próxima a ele. Quer dizer, ele tem que estar em perfeitas condições de pilotagem. Por isso a gente fala, quando você vai andar de moto, não use medicações que possam te dar um sono, qualquer coisa que possa dar um desequilíbrio emocional ou até físico. Então, nada de álcool. Nada de álcool, beber nem pensar. Quer dizer, você vai pilotar, a gente sempre fala para as pessoas, poxa, amanhã eu vou viajar. Você já tem aquela preocupação de viajar, aquela emoção, aquela vontade de viajar, pô, amanhã eu vou viajar, toda aquela euforia danada. Você já dorme mal. Aí, na noite anterior, a pessoa costuma ir para... Não, vamos tomar uma que para a gente poder comemorar, amanhã vai viajar. Aí começa a beber demais, começa a comer as comidas que não deve comer, aí vai pilotar. Vai pilotar a moto, ele vai estar um pouco com sono, aí vai estar um pouco fadigado. E a gente sempre costuma falar para as pessoas. Normalmente, os acidentes, eles ocorrem quando está retornando. O pessoal relaxa e vai chegar. Aí já vem os acidentes. E aí, voltando só à situação das pessoas que ele está indo viajar. Aí ele começa a tomar um remédio para poder dar uma relaxada à noite, para ele poder dormir, ele não consegue dormir. Aí no outro dia ele não consegue fazer muita coisa. O sono é inevitável. O sono bateu em você. Já aconteceu comigo de eu dormir em cima da moto. Dá aquela cochilada assim, tá em a moto e andando assim sozinha pro lado da esquerda. Gente, está na hora de eu parar. Parei no primeiro posto e agora vou dar uma descansada aqui um pouquinho. Em cima da moto, cochilar. Em cima da moto, cochilar. O nego fala que não, mas eu já vi várias pessoas cochilando em cima da moto. Inclusive eu tenho um colega, um policial rodoviário federal, que ele foi numa pescaria, na volta ele veio na freeway, e aí ele veio lá pra cá, daqui a pouco deu aquela cochilada aqui assim, naquela quando ele tava no hospital. Que bárbaro. Então são coisas que a gente ainda nem... E ele tinha bebido um dia anterior, só que ele não dormiu mal, né? E na viagem lá pra cá ele deu aquela cochilada assim. Eu já cochilei em cima da moto, com a mulher na garupa, e eu cochilando ela também. Agora você vê o perigo. Aí eu vendo daqui a pouco ela foi saindo assim, foi que eu acordei e falei, Nossa Senhora. Aí me dá uma balinha aí, pelo amor de Deus. Aí vem uma balinha, cheguei no primeiro posto, parei, agora vamos descansar um tiquinho. Paramos, deu uma cochilada uns 15, 20 minutos, agora eu posso ir embora. Entendi. Excelente. E em termos de direção defensiva, porque para alguém que não só ouviu falar do tema, direção defensiva, o que é a direção defensiva? Como é que funciona? É técnica? São coisas que você sabe? O que é a direção defensiva? Explica para alguém que não... Só escutou, todo mundo fala de direção defensiva e o pessoal acha que direção defensiva é só eu vou dirigir devagar e isso é direção defensiva e vou deixar os caras passar na minha frente. Na moto é um pouquinho diferente. Conta pra mim como é que é. O que é? A direção defensiva nada mais é que você pilotar evitando acidente. Eles chamam de direção defensiva. Procurar evitar o acidente. O que acontece? Existem várias situações, vários momentos para você ter uma direção defensiva. Direção defensiva pode ser na sua pilotagem com obediência, respeito à sinalização. Isso é muito interessante a pessoa ter esse sintoma. Eu digo que até um sintoma que o pessoal fala, que é respeito, obedecer, né? E você ter o conhecimento. O que seria o conhecimento? O conhecimento é você conhecer de regras de trânsito, conhecer a sua máquina que você está montada em cima. Tá? Isso é o equilíbrio, você manter o equilíbrio emocional, o equilíbrio emocional, outras coisas mais. Então tá. Então, vamos lá, direção defensiva. Direção defensiva, ela tem vários tópicos que pode encaixar na direção defensiva. Uma delas seria, por exemplo, você vai chegar no semáforo, vai parar no semáforo. Você vê o semáforo lá, ele amarelou, aí você acha que deu e passa, onde o cara vem e te atropela. Clássico. E você está parado, o sinal abriu, você sai de repente. Lá pro cara, a hora que aí ele abriu aqui, o cara ainda tem mais um segundo para ele poder passar, que ele acha também passa, você se acidenta. É você conduzir a moto no meio dos carros.
Isso chama direção defensiva. Você vai, muita gente, a maioria do pessoal hoje pega o corredor. O corredor, para quem não sabe, ele é permitido. E tem uma lei, aí pelo presidente, não sei se é o Fernando Henrique, tem uma lei aí, que ele disse que ele podia usar o corredor para ele poder chegar no destino mais rápido, que é para que seria a moto. Mas isso seria uma moto pequena. Porém, andar no corredor ele é errado, porque você pode ser multado por não manter o seu veículo na faixa de direção. Entendeu? Então, você está com ele no corredor, você está fora da sua faixa de direção. E uma motocicleta também é um veículo. Então, ela tem que seguir as regras de trânsito, né? Então, isso aí é uma coisa errada também. Por exemplo, os carros tá andando em movimento a 60 km por hora, todo movimento, o cara vem pelo corredor e vai passando a 90. Errado. Ele é permitido a passar pelo corredor se os carros estiverem parados. Aí sim ele passa no meio do corredor com tranquilidade e vai embora. Mas se estiver em movimento, não pode fazer isso. E aí o que acontece demais no acidente é isso aí. A pessoa que não usa o equipamento obrigatório que deve ser usado. Você vê pessoas andando de moto aí de chinelo, que é proibido. Você vê pessoas andando de bermuda, que não tem jeito. Você vê pessoas andando de camiseta sem manga, que não tem jeito. Capacete com a viseira aberta, que é um perigo você andar de capacete de viseira aberta. Acontece de entrar um marimbondo no teu olho, acabou da sua vida. Quer dizer, uma série de coisinhas que são direção defensiva, principalmente esse tema de equipamento obrigatório. A gente observa hoje que muita gente anda porque é bonito, anda cheio de tatuagem, um pano na cabeça, coloca um capacete coquinho, só de manga e só despreparado, um sapato que não é seguro para andar de moto e vai andando por aí só passeando. Ele está querendo olhar a paisagem. A gente tem que aprender uma coisa, o motociclista, ele não tem nada que olhar a paisagem, ele que é a paisagem. Essa é a realidade, ele é que é a paisagem. E você vai andando de moto, você tem que preocupar com a sua pilotagem, as pessoas que vão te achar bonito. No momento que você parou a moto, que olhou para uma pessoa, oi, tudo bem? É hora de você se acidentar. Quer dizer, não tem ninguém para você ficar olhando. Então isso chama direção defensiva. São alguns procedimentos, algumas educação que tem dentro do trânsito, como motocicleta, chama-se direção defensiva. Muito bem. E essa parte, então, de direção defensiva, então, como respeitar as regras de trânsito, essa parte mais básica. Dá um exemplo de alguma coisa mais avançada que a gente pode ter, assim, que é interessante treinar, que seria parte da direção defensiva em termos de, por exemplo, manobras. Tá, vamos lá. Vamos lá, outra situação, a direção defensiva mais avançada, como você está dizendo, isso é justamente o que acontece demais, são as curvas. Essas são alguns dos vilões na estrada de acidente. As pessoas vêm com aquelas motos potentes e entram na curva, só que ele entra errado. Ou ele entra numa curva com uma velocidade muito acima e ele não consegue usar a tangência correta. Eu nunca vi na minha vida ainda, por enquanto, e eu conheço o Brasil quase todo, de norte a sul, de leste a oeste. Eu já dei curso em todas as capitais do Brasil, todas elas, na área de motociclismo. Eu nunca vi ainda uma curva que tenha uma velocidade máxima 80 km por hora. Toda ela é 60 km por hora. Toda ela. Quando é 60, ela é 40, ou então 30, mas nunca acima de 60. Detalhe, se você tiver com a motocicleta, pode ser a cilindrada que for, você entrar na curva a 60 km por hora, duvido que você não consiga fazer a curva com tranquilidade. Com tranquilidade. E detalhe, você usando a tangência correta na curva. Tem pessoas que entram sempre na tangência errada. Uma curva para a direita, por exemplo, o cara entra magiando a faixa da direita. É óbvio que ele vai sair lá na faixa da esquerda, vai dar de cara contra o carro. Isso é óbvio. Então, quer dizer, a pessoa não conhece o que é uma tangência de curva, não conhece, não tem aquele negócio de educação, respeito à sinalização. Essa é que é a realidade. E aí a pessoa entra numa curva a 100, 180, 140 por ano na curva, não consegue fazer a curva, não consegue usar o recurso que a moto tem, usar um contra-esteio, sei lá, alguma coisa para ela deitar mais, para ela fazer a curva mais um pouquinho, ele não consegue fazer isso aí é onde ele se acidenta, onde morre muita gente. Na rodovia mesmo, aí na rodovia federal, o que mais mata a pessoa justamente é curva. Mas é curva. E agora, com relação a um detalhe de direção defensiva mais básica, que você tem que fazer sempre, seria o quê?
Um treinamento em baixa velocidade, um treinamento de maniabilidade. Quer dizer, você ter o controle do seu equipamento, você fazer curva de baixa velocidade. Fazer curva com a moto, que você, na vertical, um pouco a moto deitada a 5 km por hora, a 3 km por hora. Você consegue fazer alguma coisa. Você ter o controle e o equilíbrio em cima da sua motocicleta. Você tem que saber controlar ela. Quer dizer, o controle de aceleração, freio traseiro e a embreagem. Freio dianteiro em curva em velocidade baixa não se usa. Todo mundo sabe isso, não é possível. Você vai fazer uma curva em velocidade baixa, você virou o guidão assim, em baixa velocidade, você quicou o freio dianteiro, é lógico que você vai pro chão. Isso aí, acho que não sei nem de falar, que o pessoal já deve ter experiência sobre isso aí. Mas alguns ainda não têm. Alguns ainda não têm. A gente fala assim, você vê, são coisas simples você falar para a pessoa, ó, em velocidade baixa você não usa o freio. A pessoa, mas essa informação, isso é velho. Mas tem muita gente que morre por causa disso. Você, de velocidade baixa, você cai. Pode ser que o capacete não esteja bem fixado na sua cabeça, ele pode cair, você pode bater o crânio numa pedrinha de nada, meu amigo. Ó, acabou. Foi embora. Quer dizer, são coisas que a gente fala para as pessoas, pessoal, as manobras pequenas que você vai fazer, você tem que ter um grande conhecimento, um grande equilíbrio. Isso para você é muito importante. Eles falam que não, mas todo exercício que você faz numa pista interna para as pessoas andarem, ela é primordial você andar lá fora. Em cada exercício desse aí é uma situação que você vai usar lá fora. Por exemplo, devagar entre cone, corredor grego, devagar entre dois cones, assim por diante. Você vai fazer isso tudo lá. A gente percebe, a gente coloca aqui, vamos fazer aqui um exercício agora devagar entre cone. Você coloca a distância regulamentar, o pessoal vindo lá para cá correndo. Gente, o exercício está falando devagar entre cone. O que é devagar entre cone? Você treinar o seu equilíbrio em cima da moto, para lá, para cá, para você não ter aquele aborrecimento depois, entendeu? Fazer o conhecimento. Quer dizer, a partir do momento que você tem um conhecimento, o domínio nesses exercícios internos, você tem que treinar, todo mundo tem que treinar isso. Não é só pegar a moto e sair, não. Pega a moto e dar uma treinadinha para você começar a conhecer o recurso da sua moto. Se você não conhecer o recurso da sua moto, você não consegue fazer muita coisa. E outro detalhe, a pessoa motociclista, quando ele sabe muito, ele nunca sabe nada. Ele deve guardar um recurso para ele na manga, para ele usar o que ele sabe somente na hora que ele precisar. A gente vê por aí as pessoas fazendo algumas manobras meio maluco para dizer que sabe andar. Por que ele não guarda aquilo ali? Para que ele precisar de usar aquela manobra, ele vai usar aquilo ali. Sem precisar ficar mostrando nada para ninguém. Quando a pessoa mostra alguma coisa para as pessoas, é sinônimo de burrice. Ele tem que mostrar quando ele vai precisar. Eu até falar alguma coisa também sobre direção defensiva, que é muito importante também. Por favor. Pode? Tá. Ainda mais com direção defensiva, um destaque que é muito importante também é a frenagem. É saber como frear, saber como parar. Tem pessoas que usam o freio proporcional. Normal é isso aí, proporcional. Aproximadamente, a gente não pode calcular precisamente 70% freio dianteiro e 30% freio traseiro, mas é uma proporção maior no freio dianteiro e uma proporção bem menor no freio traseiro. O freio traseiro, para que ele é feito mais? É para você estabilizar a moto. E quem para a moto realmente é o freio dianteiro. Porém, tem que tomar cuidado para não haver frenagem, tanto o freio dianteiro como o freio traseiro. Isso eu estou me referindo às motos que não têm ABS. Tá? A moto tem ABS, normalmente ela não dá já frenagem. Assim mesmo, a freio traseiro, ela costuma dar frenagem. Ela trava a pinça. Tá? Então ela travou, ela arrasta. Se você usar o freio traseiro demasiadamente, com o próprio freio ABS, você usando ela com muita força, uma velocidade muito alta, ele vai dar aquela trimminha, mas ele vai arrastar um pouquinho, na hora que você destabilizar. Então, tomar cuidado com o freio dianteiro e traseiro, o pneu não pode fazer frenagem, ou seja, não pode derrapar. Ela tem que frear consistente. Se ele derrapar, é perigoso, principalmente o freio dianteiro, aí cair, tá? E o freio em chuva também, nem pensar você ficar usando o freio demasiadamente, o freio dianteiro, principalmente quando passar em cima de faixas de pintura de pedestre, que elas são cobertas com pó de vidro. Então, na hora que a água bate, ela escorrega igual quiabo. Aquilo ali é um perigo, Então, choveu, evite passar em cima dessa faixa, que ela vai escorregando. Principalmente se você passar em cima de uma faixa dessa, se acelerar, a moto vai dar aquela patinada, você pode até cair. Então, evite esse tipo de frenagem com chuva. Ok, frenagem com chuva. E em termos de direção defensiva... Também estuda a direção defensiva. Em direção defensiva, o que você pode falar pra gente de reconhecer riscos
do trânsito, como por exemplo, na frente de um ônibus sempre vai vir uma pessoa, alguém entrou no carro, o carro vai arrancar na sua frente. Esse tipo de situação que acontece de novo e de novo e de novo no trânsito, que é marcado, assim, essa educação mais assim no mundo urbano, né, de potenciais acidentes vindo de, como você mencionou logo no começo, né, ficou amarelo, o cara, existe uma probabilidade real que alguém vai tentar ainda cruzar na tua frente, ou que mal abriu o verde, ainda vai vir de repente alguém tentando rapidinho pegar e passar. Então se você acelerar logo de cara, vai pegar esse tipo de situação. Como é que é de pilotagem defensiva? Eu vou responder essa pergunta, mas vou voltar um pouquinho somente na área da estrada, com relação à direção defensiva. Okay. É justamente esse tipo de situação. Por exemplo, você vai fazer ultrapassagem a um caminhão, a gente observa que as pessoas, ele não vai bem lá para o canto, ele fica mais ou menos próximo ao caminhão, ali do lado direito, muito próximo. Isso aí é muito ruim, que o vácuo do caminhão pode jogar por debaixo dele. E a roda dele pode soltar aquela borracha e ela bater no pescoço da pessoa e morreu. Acabou, não tem jeito. Já havia acidente demais sobre isso aí. Agora, semana passada mesmo, eu estava indo para Goiânia e eu estava atrás de uma carreta, de repente ele fez uma curva e o pneu do step dele caiu e bateu na sala, foi rodando e foi passando, quase passou na frente dele. E eu falei assim, é um perigo você andar de moto aí. Isso pode acontecer tanto na esquerda como na direita. Esse pneu bate lá, dá uma quicada para cima e vem para cima do motociclista. Ele não tem como sair. Evitar demais esse tipo de... Você abrir o espaço muito, aliás, muito junto na traseira dos carros, do caminhão principalmente. O vácuo dele pode jogar longe. O vácuo do caminhão que vem ou do ônibus que vem em sentido contrário também pode jogar para o outro lado. Quer dizer... Na estrada, isso é um perigo. Você começou a fazer ultrapassagem a um caminhão, abre um pouquinho, passe ele. Você fez ultrapassagem no caminhão e começou a descer, não queira segurar na frente do caminhão, que caminhão em descida, 40 toneladas, 50, 60 toneladas, não tem freio. Então tem gente que passa na frente do caminhão, não, eu estou na minha velocidade. E vem lá o carretor atrás dele, não, eu estou ele que se vira, eu estou na minha velocidade. É pura burrice, pura ignorância. Então passou, vai embora, então deixa o caminhão embora, deixa ele embora, tá? Agora, com relação ao perímetro urbano. O perímetro urbano tem várias situações que você deve tomar muito cuidado. Por exemplo, você vem de lá para cá, tem pode dizer um semáforo, por exemplo, um semáforo. Você tem que tomar cuidado, tem muita gente que consegue olhar por baixo que vê as pessoas passar, mas é muito difícil você conseguir ter uma visão de 23 metros por baixo do carro, não tem como você ver direito. Mas você tem que tomar uma preocupação muito grande de gente estar atravessando. Principalmente em parada de ônibus. Parada de ônibus é constantemente acontecer das pessoas descer e entrar pela frente do ônibus para poder atravessar a pista. E o motorista vem de lá para cá, ele tem que tomar cuidado nessa situação, muito cuidado. A hora que chegar na parada de ônibus, diminui a velocidade, observa para ver se ele dá para ele passar com segurança, se não vem ninguém para atravessar. Ou considera 100%, o ônibus vai vir uma pessoa. Isso, exatamente. Tem que considerar 100%, exatamente. Como bola, vem criança. Então tem que sempre parar e esperar. É um detalhe interessante, a gente observa muito aí. Alguns cruzamentos, tem uma placa lá em cima, pare, e no chão está escrito pare. Mas é difícil você ver, muito difícil, ou quase você não vê, aqui no Brasil, logicamente. Quase você não vê, é você chegar naquela situação que tem a placa pare, escrito pare no chão, você parar, para olhar para lá, para cá, para ver se está passando um carro. Não, de longe você já vê, olhou, não vê, você acelera. Isso é um erro profundo, é um erro fatal da pessoa. Tem hora que ele pode ser enganado com a própria visão, dele chegar e não parar para observar. Olhou, passou. Principalmente em linha férrea também, é o mesmo jeitinho. Em algumas rodovias passa a linha férrea, a pessoa está lá escrito pare. A pessoa vem e não para, não, eu vou ouvir, não está vindo ninguém, posso passar. Quer dizer, você tem que parar. Por isso que eu falo, respeite a sinalização. Está escrito no chão pare, para que um segundo que você parar, 2 segundos que você parar, você pode evitar um acidente gravíssimo com você e com outras pessoas, dar um prejuízo grande para as outras pessoas. Entendo. E outras situações que acontecem, que pode dar exemplo de pilotagem defensiva no perímetro urbano, assim, de acidentes que acontecem comumente, porque a pessoa não sabia olhar. Tem os cruzamentos, passar em vermelho ou em amarelo, né? Tá. É um clássico, tem várias histórias. Além disso aí, dessa situação do semáforo, ele amarelou, você passou,
ou ele abriu, você já vai de uma vez, que isso é um perigo, que não pode acontecer isso. Tem outros problemas também, sério também, no perímetro urbano, que seria, você observa em algumas capitais aí, tem árvore no centro da pista, árvore no centro da pista, e ela só cobra uma parte da pista. Isso aí à noite ela solta um óleozinho, um orvalho, é espécie de um óleo que ela cai em cima da pista. Isso aí é um perigo, ela escorrega mais do que qualquer coisa. Recentemente eu estava vendo uma reportagem aqui em Goiânia mesmo, tem uma avenida lá que tinha árvore lá, que ela soltava óleo na pista e estava acidentando. Carro, moto, todo mundo passava lá e se acidentava. Quer dizer, tem que tomar cuidado nessa situação. Normalmente a pista, ela é inclinada para a direita, né? No sentido que vai, ela é inclinada para a direita, para o escoamento da água, Então, a pessoa tem que tomar esse cuidado tremendo, porque se ela escoar para o lado do acostamento, normalmente os caminhões vão passar pelo acostamento, ela vai ficar alguns buracos. E se tiver chuva, é onde a pessoa vai se acidentar. Você passa no meio, é mais seguro que você passar do lado de cima da faixa. Ou mais seguro que tem você passar na faixa da roda do lado esquerdo do caminhão, ou do carro que está passando, você é mais seguro, porque o carro está passando ali sempre, a pista está sempre lavada para você poder passar. No meio da faixa, no meio da pista, normalmente pinga óleo por ali. Como ela ainda está em fase de lavagem, então é mais perigoso. Então o lugar que mais escorrega mais é do lado direito. Isso é normal de escorregar. Escorrega mais do lado direito é o lugar que mais concentra buraco também, porque o óleo vai, a água com óleo vai caindo ali, vai criando aquela poça ali, vai começar a correr o asfalto, ele vai tendo uma situação. Se você observar nas rodovias, por aí, a concentração de buraco está certo que nosso país hoje o buraco é para todo lado. Mas você vê que a concentração do buraco mais é do lado direito da pista, onde está passando do lado direito. E aí o motorista tem que evitar aquela situação. Perímetro urbano de direção da defesa pode também. Vamos voltar agora, nós estamos na época de chuva também, vai até lá para o ano que vem, vai ter muita chuva. É você fazer curva em balão. Você fazer com um balão. O que acontece? Normalmente quando tem uns balões que passam alguns carros, ônibus, aquela coisa, quando eles passam ali, eles costumam fazer entortar um pouquinho e costuma vazar óleo por ali. Então o óleo fica ali concentrado. E você vem, dá aquela primeira chuva, você passou e ela começa a escorregar. Então, diga-se de passagem, nem balão, nem curva em balão, você evite fazer curva com a moto deitada. Procure tentar fazer a curva com a moto mais em pé possível. Isso que significa que você vai ter que entrar na curva mais devagar. Você fazer com ela em pé. Que dá para fazer, os balões aqui, ele tem um ângulo que dá para você fazer com ela em pé. Que normalmente, motocicleta não se faz curva, ela não faz curva, porque ela não tem um ângulo para fazer curva. A curva dela, o raio é muito grande. Então, para você fazer a curva, você tem que deitar a moto. Todo mundo sabe disso. Deitou a moto, ela vai fazer a curva o mais apertada possível. Quanto mais você deita, mais ela faz a curva. E você deitar a moto para você fazer a curva num balão desse aí, é perigoso, não dá para fazer. Então, procure fazer com ela mais em pé, para você poder ter mais segurança. E não procure acelerar muito, mantenha a aceleração dela constante, você poder fazer uma curva suave e com segurança. Com a questão de óleo na pista. Exatamente. Ok. Todos esses truquezinhos, dificilmente o cara acaba aprendendo sozinho, né? Dificilmente acaba aprendendo sozinho. O que acontece? É como eu falei para ti. A pessoa, ele passa um susto uma vez, mas ele não tem a noção por que ele passou o susto. Ali quase que eu caí, não sei se ele lá derrapou, não sei o que aconteceu. Porque ele não teve uma informação como é que ele ia entrar na pista, como é que ele ia pilotar a moto, como é que ele ia deixar a posição da moto, como é que ele ia ficar em cima da moto, como é que ele ia manusear os freios. Quer dizer, ele não teve essa informação. Então todo mundo que anda em cima da moto tem que deixar de ser orgulhoso, ser mais humilde um pouquinho e pedir algumas informações a algumas outras pessoas. Pode ser uma pessoa que nunca andou de moto, ou que já andou de moto, que passou um aperto, mas já tem uma noção, aquilo ali não pode ser feito por isso, isso e isso. Quer dizer, é simples. Então, o motociclista hoje o motociclista, todo ele, são irmãos. Eu digo irmãos porque um quer socorrer o outro. Então, se você perguntar a qualquer motociclista, isso assim, como é que eu vou fazer essa curva? Se eu estou fazendo nada, ele vai tentar te orientar, da forma que ele sabe também, até você chegar num consenso comum que você vai saber como fazer a curva. Então a gente tem que deixar de ser orgulhoso e pensar que a gente sabe de alguma coisa. Essa é a realidade. A gente sempre não sabe nada. Ele tem que ter isso na sua cabeça, que quando você vai andar de moto, você está sempre começando. Aquilo que eu falei anteriormente, é sempre situações diferenciadas. É tudo diferente, tudo que vai acontecer é coisa diferente. Se não fosse assim, não acontecia acidente todos os dias. Porque todo dia é uma situação diferente. Todo dia a reação da vida, a reação do humano é diferente. Então, a pessoa tem que descer um pouco, baixar um pouco o nariz
e ser mais humilde com as pessoas e passar algumas informações, ajudar o companheiro. Dever o companheiro fazendo bobagem e falar assim, ele é que vai se danar para lá, ele se vira, ele é adulto, se vira. Não é assim, gente, não é assim. É um ser humano também. É uma vida que está ali. É uma vida de uma pessoa, pode ser que esteja uma pessoa está despreparada, não tem conhecimento de muita coisa. Ele pode estar nervoso, quer dizer, então tem que ter calma, tem que sentar e conversar com ele. Você está nervoso, tenha calma. Que o nervosismo também não combina com moto. Isso também é direção defensiva. Você vai pilotar uma moto, você vai estar preocupado com a vida, preocupado com alguma coisa, você vai pensando em muita coisa, esquece a pilotar da moto, isso é direção defensiva. Tem que procurar andar de moto, andar seguro. Hoje, a maioria das pessoas, aliás, a maioria das pessoas não usa moto, mas é para trabalho. Vamos dizer, a minoria vai usar para passeio, eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Mas o passeio, quando você fala em passeio de moto, é para você passear, não é para você passear e ir para além, não. É para você passear, você e pilotar sua moto, sentir o ar, o vento na cara, sentir a sensação de liberdade, sentir a sua pilotagem segura, consciente. É um passeio. Você vai, seus familiares estão te esperando de volta, você vai ter que voltar. Então, volte sadio e volte contente. Ah, entendi, excelente. Tá, então vamos lá, outra coisa, vamos lá. Você vai apresentando, vou inventando, vou lembrando de algumas coisinhas. Direção defensiva com neblina também é um fator muito primordial. Como é que seria uma direção defensiva neblina? Você vai ter que manter a sua moto no centro da pista. Eu digo no centro da pista, no centro da pista de rolamento. A pista tem 2 faixas, são 3,50 metros, parece, de cada faixa. Então você vai manter em cada faixa no centro dela. Entendeu? Tranquilo? Não use. Não deve, não pode, é proibido usar o pisca-alerta. Não use. Evite ficar parado sobre o acostamento. Se você vai usar o pisca-alerta, para no acostamento com o pisca-alerta, mas evite ficar parado no acostamento. Até porque algumas pessoas não sabem, mas em deslocamento que tem uma pista, que tem uma faixa contínua na lateral, significa que ele é só para parada de emergência. Não pode transitar ali e não pode ficar parado ali também. Entendeu? Então ele tem que sair fora, senão ele é multado. E a multa hoje já está um pouco pesada. Tá? Então, com neblina. E por que tem uma multa? Por que ele não pode ficar parado, além da multa? Não, o que pode acontecer? Acontece o seguinte, todo acostamento é uma válvula de escape para alguns motoristas. Por exemplo, você vai aqui no seu carro normal, ou na sua moto, vê um cara lá para cá fazendo ultrapassagem indevida, a sua tendência qual é? Ir para o acostamento. Sai para o acostamento, tem um carro parado lá, uma moto lá parada. É acidente. Eu já atendi acidente demais por causa dessa situação. Nessa situação. Demais. O cara, vê um cara para fazer ultrapassagem, ele corre para cá e dá de cara contra o carro. E bate no acostamento do carro parado. Ah, mas por que você está parado? Não, porque eu parei para fazer xixi para me esperar uma pessoa. Aí não tem condições. O carro ficar parado, ele tem que estar com o equipamento de segurança acionado, que seria o triângulo, aproximadamente uns 30 metros atrás, bem sinalizado, com ramo, inclusive, poder sinalizar que estava quebrado, porque ele não vai tirar o carro dali e não pode ficar parado muito tempo também, não. Arrumou, tinha jeito de tirar logo. Entendo. Tá? Então, a preocupação com relação à neblina, evitar o máximo de fazer alguma ultrapassagem, evitar muito de fazer ultrapassagem, vai ter que manter a sua ali tranquilo, até você chegar num local mais seguro, você parar e esperar um pouquinho. E seguindo um carro, assim. Exatamente, eu segui o carro, exatamente. Siga o carro, detalhe, com a distância também um pouco satisfatória. Porque se ele ir muito atrás do carro, se induzir lá na frente, se houver um acidente também, ele sobra para ele. Entendeu? Entendi. Então, e um outro detalhe também, a gente tem que prestar muita atenção e a preocupação grande demais é com relação a pneu de caminhão. Aquele pneu que solta aqueles manchão. Tem pneu que ele solta aquele manchão e fica em cima da pista, um pedacinho daquele lá que você passa em cima dele com a moto, você se acidenta. Então tem que tomar muito cuidado. Cuidado que o pneu, ele pode estourar, pode soltar a roda, um monte de coisa pode acontecer. O pneu pode estourar do lado direito, ele passa ali por dentro e vai sair pro lado esquerdo, em cima de você. Isso, eu estou falando para você isso com conhecimento de causa, porque eu já atendi acidente demais por causa disso. Dessa situação. E com essa situaçãozinha aí, a gente vai aprendendo a ter uma direção defensiva na estrada. Você já percebeu que o meu fraco mais é em estrada. Eu conheço mais estrada, que eu trabalhei muito na estrada com relação à direção defensiva com motocicleta. Entendi. Então, caminhão, guardar a distância. Guardar a distância, longe dele, procurar fazer ultrapassagem. Fez ultrapassagem bem afastado dele, acelera. A gente percebe, a pessoa vai viajar em grupo, em coluna por um alternado.
vai fazer ultrapassagem do caminhão, passa em coluna por um alternado, sendo que um passa mais à sua esquerda, outro passa para o caminhão. Errado. Ele tem que fazer coluna por um em linha para ele poder passar mais afastado possível do carro e ir acelerando. Entendeu? Então é uma série de situaçõezinhas que a gente vai aprendendo no dia a dia da vida, você anda de moto. E a situação quanto à atitude, você comentou alguma coisa ali do caminhão, de não, porque eu tô na minha velocidade, o caminhão que se vire. Essa atitude de os outros motoristas têm que fazer X ou Y porque essa é a regra ou porque é assim que tá certo. O motociclista pilotando com essa mentalidade, pode comentar alguma coisa com isso? Olha só, isso é muito complexo, porque cada pessoa tem uma cabeça diferenciada. Por exemplo, o cara do caminhão, ele já segura o máximo que ele puder, mas ele não pode segurar por causa do freio, que não tem mais freio. É a mesma coisa de motocicleta. Se você vai andando com a moto e você fica com o pé apoiado em cima do freio traseiro, o que vai acontecer? Você vai ficar sem freio. Agora você me pergunta, por quê? Eu vou ficar sem freio porque ele vai dar um atrito, vai esquentar o óleo e vai ficar, as pastilhas vai ficar encostando no disco, que vai esquentando o óleo, aí ele afina demais e você não tem mais freio. Vai lá pro fundão, acabou o óleo, acabou o freio. Tá. É a mesma coisa no caminhão. Ele vem de lá para cá, as lonas dele vai esquentando, vai envermelhando e vai ficando, onde eu chamo aquilo de oxidada, mas não é bem isso, não é um nome diferenciado que eles falam aí. Então ela vai travando e ele não consegue ter mais freio. Acabou. E o cara lá na frente dele não. Eu estou na minha velocidade da via, a velocidade aqui está 80 km por hora, vou 80 km por hora, ele que se vira. Não é assim. A pessoa tem que ter uma consciência que máquina é máquina. E você na frente de uma máquina, com 30, 40 toneladas, e você fala assim, não, ele que se vira com o freio dele, ele vai ter que parar, ele vai estar querendo alguma complicação para o motorista, inclusive, porque o motorista vai acidentar ele e ele vai se complicar também, entendeu? Então, a pilotar é nossa defensivamente em uma estrada, ou aqui mesmo dentro da cidade. É você vir de lá para cá, para de repente num qualquer local, o cara vem lá para cá num caminhão, coisa por cima e bate você e passa por cima. Aconteceu aqui recentemente um acidente que foi imprudência da motorista. O colega veio para passar no quebra-mola, na hora que foi passar no quebra-mola, logicamente que tem que diminuir a velocidade. A pessoa veio lá para cá e colidiu na traseira do companheiro, passou por cima da moto, passou por cima dele. Quer dizer, isso é imprudência, isso não é direção defensiva, isso é direção agressiva. Quer dizer, é você estar dirigindo o seu carro, conduzindo a sua moto completamente fora daquilo que você está fazendo, completamente pensando em outra coisa, ou fazendo outra coisa, ou usando o celular, ou ouvindo uma música, ou prestando atenção numa dívida qualquer, ou prestando atenção numa paisagem qualquer, e acontece a situação dos acidentes imediatos onde você não consegue evitar. É um excelente exemplo. E como é que o motociclista, porque isso tem, né? Não dá para fazer assim, bater palma e esperar porque eu vou continuar andando de moto, e as pessoas vão continuar andando de carro e botando o celular. Exato. Como é que o motociclista se previne defensivamente desse tipo de gente? Tá, muito interessante. Aquilo que eu falei há pouco tempo atrás aí, o motociclista tem que ter 4 olhos. 2 na frente e 2 atrás. Toda vez que ele vai se aproximar de um obstáculo qualquer que ele vai ter que parar, ele vai ter que dar uma olhada no espelho retrovisor se tem alguém atrás dele com uma velocidade um pouco elevada, que dá pra gente perceber isso. E se ele perceber alguém atrás dele com uma velocidade um pouco elevada, ele tem que dar um jeito de sair embora correndo, dar um jeito de sair correndo, porque senão não tem como ele vai ser acidentado. E você passar um quebra-mola, se for um quebra-mola daquele que tem aquelas ondulações maiores um pouquinho, dá para você passar com tranquilidade. O outro não, você vai ter que sair fora para deixar ele passar, senão é acidente. Daí é inevitável. Muito bem, então o motociclista treinado que sabe usar o seu espelho retrovisor, ele está prevenido contra o clássico mãe usando o celular. Ele está tentando prevenir alguma imprudência do cara que vem atrás. Ele não está evitando, porque não tem como ele prevenir. Ele está tentando prevenir, porque se ele está olhando no espelho retrovisor, ele não vai ser pego de surpresa. Ele está sabendo como é que vai poder sair daquela situação. Entendeu? Por exemplo, eu vou com a minha moto aqui assim, eu vou passar numa ondulação qualquer, aí eu vou usar o freio. Aí eu olho no espelho retrovisor, se tem um carro próximo a mim ou muito longe. Se não tiver, o que eu vou fazer? Eu vou dar só uma quicadinha no freio dianteiro, freio traseiro, para a luz acender, para piscar um pouquinho, para ele poder ver que eu vou parar. Dá uma alerta para ele lá, piscadinha, o freio traseiro e o dianteiro. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até você conseguir parar, que você precisa ver que ele realmente te viu. E como é que um motociclista treina isso, assim, de tá, vou acelerar, olhei pro retrovisor, vou frear, olhei o retrovisor. Como é que ele treina isso? Como é que se fosse pegar agora, fosse me treinar, assim, falar, olha, eu tenho esse problema,
Eu sei que eu tenho que olhar no retrovisor, mas eu não olho no retrovisor. De vez em quando eu olho, às vezes em quando não olho, tô olhando para frente, mas tipo, muitas raramente olho para o meu retrovisor. Como é que eu treino alguém para assim, olhar no retrovisor, que ele vai sair daqui e faça chuva, faça sol, ele o tempo inteiro? Como é que faz isso? Pois é difícil você treinar uma ação qualquer, é muito difícil. Porém, é aquilo que eu comentei contigo, porém, o motociclista ele tem que ter uma atenção redobrada, o olho de águia que nós comentamos, você lembra? O olho de águia é justamente isso aí. Ele tem que começar a colocar como vício. Por exemplo, você quando está andando no teu carro, você não tem um vício constantemente ficar olhando pelo retrovisor, de interno e externo, olhar para cima e para baixo, constantemente. Quando você vem de lá para cá, numa velocidade maior, você vai pisar no freio, você olha bem, que cara vai bater atrás do meu carro. Sempre você observa isso aí, porque você já viu coisa acontecer com isso aí. A partir do momento que você começa a passar um aperto qualquer, você começa a ter o hábito de fazer essa situação. Então a gente tem que alertar, orientar as pessoas o seguinte, que é fundamental, é de suma importância você observar o espelho retrovisor. Isso é fundamental. O espelho retrovisor é um dos equipamentos muito importantes em cima de uma moto, ou até num carro. A gente observa também as pessoas regular o espelho retrovisor do carro, ele regula o espelho retrovisor do carro olhando a metade da traseira dele para ele assim. Errado, ele tem que eliminar a traseira do carro dele todinho para ele poder ter uma visão aproximadamente pelo menos de 45 graus. Para ele poder ver as motocicletas do lado, ou ver qualquer coisa do lado. Não, ele fecha o retrovisor assim, fica do lado dele ali, ó. Olhando a traseira do carro, só um pedacinho para lá, ele não consegue ter uma visão perfeita. É a mesma coisa do motociclista. O motorista tem hora que ele pega o retrovisor dele e puxa pro lado dele aqui assim, e fica na cara dele assim, ele vai pro lado pelo olhar, não tem como fazer. Então não tem jeito. O que ele tem que fazer? Ele tem que abrir o espelho retrovisor, como ele está com a posição da mão aqui assim, o espelho retrovisor ele tem que pegar a margem aqui, o cotovelo dele, para ele poder ter uma visão na traseira dele, na traseira do lado dele. Caso contrário, ele não vai ter visão. Então, ele tem que ter hábito de ficar olhando no espelho retrovisor. Ele tem que treinar, ele não tem como você falar assim, como é que eu vou fazer para me treinar? Ele tem que começar a ouvir as pessoas, ouvir algumas experiências que já passou, algumas situações difíceis já passou, por falta de olhar o espelho retrovisor, ele começar a ver. Ou então ele passar um medo. Na hora que ele passar um medo, ele vai começar a olhar. Aí com certeza ele olha. Depois que diz o pessoal que normalmente só acontece as coisas com a gente para a gente poder. Tem que acontecer as coisas com a gente para a gente poder começar a prestar atenção nas coisas. E é verdade isso aí. Então, vamos esperar que o pessoal escute isso aí para antes de passar o aperto, comece a olhar o retrovisor, porque pode ser o último, né? Exatamente. Manter essa posição, a posição da sua moto numa posição correta para você ter um amplo de visão normal. Por exemplo, em via comum, essa via aqui, perímetro urbano, que tem duas faixas, a gente observa as pessoas posicionar a moto dele sempre do lado esquerdo, para o cara da frente que está vendo ele só. O motorista da frente está vendo pelo espelho retrovisor do lado esquerdo. Eu acho isso errado. Eu acho que você deve posicionar lá do lado direito, na faixa da esquerda, porém, aproximadamente a uns 20 a 30 centímetros da faixa central. Porque você está tendo, o motorista da frente está te vendo, você está vendo o cara da frente que vai pisar no freio, e o cara do lado está te vendo. Todo mundo está te vendo. Então o motociclista ele tem que ser visto. Ele tem que ser visto. A partir do momento que ele não é visto, ele vai só ouvir aquele negócio. Eu nem vi, pensei que não tinha ninguém. Ele apareceu do nada. Quer dizer, isso não existe. Então, por quê? Você estava na posição errada. Então você tem que estar na posição que você tem que ser visto. E você conseguir ver também. Se você estiver atrás, tem muita gente que você vê a pessoa pilotar uma moto, ele vai no centro do carro, atrás do carro. Lá atrás. Ali ele só vai observar se o carro vai diminuir a velocidade, se a luz de freio dele acender. E se porventura ele não tiver luz de freio, e ele diminuir a velocidade, ele vai bater. Porque se ele estiver na lateral, ele vai conseguir ver lá na frente, ele vê o pessoal, todo mundo pisando no freio, acendendo a luz de freio. Ele consegue parar. Ele consegue, vai parar. Deixa eu diminuir logo aqui um pouquinho, que isso aqui vai parar também. Quer dizer, não precisou nem dele pisar no freio, você já começar a ficar atento com a parada dele bruscamente. Ou seja, posicionamento também é Isso aí tudo é direção defensiva. Quer dizer, é como eu falei para você, a gente fala sobre direção defensiva, inúmeras dicas que tem sobre direção defensiva, inúmeras, e muita coisa. Cada um passa uma coisa diferenciada, poxa, isso aí aconteceu comigo, ou isso não era para ter acontecido, mas eu fiz isso, eu me descuidei de cá. Então, muita coisa acontece. Então, a pilotagem, toda ela em si, pilotagem em si, ela é sempre a direção defensiva, você tem que tomar sempre cuidado e prestar muita atenção na sua pilotagem.